que a família aqui é enorme. Deixa eu começar a pôr para gravar aqui. Então. Ah, desculpa, não pus para gravar ainda. Cadê? Cadê gravação? Pausar, não, né? Cadê? Desativa, interromper, anotar. Irlanda chegou. Controle remoto. Mais. Retomar gravação. Recording in progress. Sim, senhor. Isso mesmo. Então, turminha, vamos dar continuidade, né? Beleza? Então, o que acontece, não é? Mas essa questão, a gente estava falando então, a questão era por que as... Desculpa. Por que as hidrossolúveis, elas são... Desculpa, por que as proteínas globulares são hidrossolúveis e as fibrosas não? Tá certo? Então, nosso amiguinho respondeu, né? Mas o que eu acho é o seguinte: as globulares, elas têm que ser solúveis, hidrossolúveis, óbvio, porque elas estão dentro do nosso organismo, não é? E elas, como elas estão dentro do nosso organismo, todas as nossas reações são em meio aquoso, então tem que ser hidrossolúvel. Agora, como as fibrosas, elas participam, né, de sustentação, proteção, então a solubilidade depende daí vai depender da fibrosa, né, Gabriel? Então, a solubilidade, por exemplo, se for da queratina, ela tem que ser altamente insolúvel, porque ela protege, ela está exposta para o meio externo. Já a fibrosa colágeno, ela está no nosso meio interno. Ela também tem que ser rígida, tem rigidez, não é? Mas ela é fibrosa, né? Mas ela tem que ter uma discreta interação com o meio onde ela está, porque ela não está fora do organismo, ela está no interior do organismo, não é? Mas eu concordo, o teor de aminoácidos apolares nas fibrosas é maior do que nas globulares. Vamos ver o que as coleguinhas responderam aqui. A Gabriela, professor, então as globulares são insolúveis porque são mais internas no organismo, precisando interagir com a água. Com certeza. Elas fazem parte das nossas reações. Tá certo? As fibrosas, o papel delas é qual? Ou sustentação ou proteção. Entendeu? Então, elas ficam quietas ali, paradas, fazendo esse papel que são esses dois papéis. Não é? Agora, outra coleguinha. Professora, a proteína globular interage com a água e a característica grande da globular é que fazem parte do nosso meio aquoso, já as fibrosas não são. Temos dois modelos básicos, que são a queratina do cabelo e o colágeno, que são fibrosos, e formam fibras que são esticadas, pois são fibrosas, e são insolúveis, porque na função que irão exercer deve ser insolúvel, né? Beleza, concordo com vocês. A única coisa que tem que ficar bem claro para nós é que tem níveis e níveis de solubilidade. Você já deve ter visto, né, turminha? É muito complicado, né, a gente abordar assim, tipo, solubilidade. Não é? O que é? Concorda? Porque mesmo nas fibrosas que são tidas como insolúveis, menos solúveis, umas são mais que as outras, tá certo? Então, por exemplo, o que caracteriza a proteção, que é a queratina, o papel dela é proteção? Alta concentração de cisteína para dar rigidez, ligações covalentes, tá certo? Mas ela também tem alta concentração de aminoácidos mais apolares. E o colágeno? Presença da prolina, que é um aminoácido cíclico,
você pode ver que, ó, como eu mostrei já, né? Aqui é alfa-hélice. Aqui não é alfa-hélice. Estão vendo que essa hélice é diferente? É maior? O espaçamento é maior? Tá certo? Então, para ter a função, ela vai ter que ter caracteristicamente um determinado aminoácido, não é? Mas então, basicamente é isso mesmo que vocês falaram, tá bom? Beleza? Gabriel, qual foi a sua resposta mesmo? Você pode repetir, por favor? Na verdade, tinha sido o Guilherme que tinha falado a resposta dele, Ah, é? professora. Cadê o Guilherme? Eu Tô aqui, entendi que prof. era Guilherme. Fala a sua resposta, Guilherme. Tô aqui. Na verdade, quando eu tinha respondido, eu meio que respondi assim de cabeça, mas o que eu Ah, escrevi foi porque proteínas globulares possuem função de atividade interna ao organismo, sendo hidrossolúveis para transporte no sistema circulatório. Já as proteínas fibrosas têm como função a sustentação e proteção, aderindo de resistência a atrito. beleza. Mas o que é interessante mostrar é que essa questão, mesmo aqui, tipo as globulares, não é só, eu só estou fazendo comentários, entendeu? Não estou querendo mudar as respostas, tá? Ó, tipo assim, deixa eu fazer o desenho. Vou fazer aqui mesmo, vai. Eu tenho uma globular que tem uma camada de solvatação. A solubilidade representa o quê? Que a globular ela tem muitos componentes com carga que interage com o meio externo, puxando a água. Ser solúvel significa o quê? Interagir com a água, não é? Tá certo? Então, essa proteína aqui, ela tem essa camada de solvatação, que é a camada de água que ela atraiu. Beleza. Essa outra aqui, ela tem uma camada de solvatação também. Ela também é solúvel? As duas são globulares. Também é solúvel, concorda? O que eu quero dizer? As proteínas globulares, elas não têm exatamente igual solubilidade, tá? Mas elas são solúveis, entenderam? E as fibrosas, elas têm menor solubilidade. Umas são altamente insolúveis e outras muito pouco, quase que não têm solubilidade, ou seja, como está dentro do organismo, ela tem uma discreta interação, mas é baixíssima solubilidade, praticamente insolúveis. Tá bom? Tá ruim ou tá Beleza, bom? prof. Tá de boa. Complicado, né? Agora vem uma perguntinha. Por que a mioglobina não é uma proteína de transporte de oxigênio e a hemoglobina não é uma proteína de reserva? Porque a proteína, vocês viram que é uma pergunta conflitante, né? Eu gosto de fazer perguntas assim em prova, viu? Porque ela não é ela, ele não é ele. Estou brincando. Ó, então, a mioglobina, que a gente saiba, ela é reserva de oxigênio. E a hemoglobina é de transporte. Aí a pergunta foi o contrário, né? Deixa eu voltar aqui. Por que a hemoglobina não é uma proteína de reserva de oxigênio e a mioglobina não é de transporte? Por quê? Seria porque, professora, uma fica parada esperando que alguém para liberar o oxigênio, enquanto a hemoglobina ela circula pela corrente sanguínea para Sim, levar sangue até a célula. tá. Mas o que tem de diferença entre a hemoglobina e a mioglobina? Seria a complexidade estrutural dela, em que a hemoglobina consegue liberar o oxigênio e a mioglobina não. Exatamente, complexidade estrutural. O que é complexidade estrutural? O que você quer dizer? Traduza melhor. Não, nesse caso, a hemoglobina, ela tem outros pares de estruturas terciárias
que elas estão diretamente relacionadas com esse armazenamento de oxigênio e na liberação. Hum. Então, meio que eu posso dizer que a complexidade dela a permite ter uma função. Exatamente. A estrutura quaternária é encontrada em todas as proteínas que apresentam função mais complexa. Então, como a hemoglobina transporta oxigênio, como eu já falei para vocês, ela tem que saber onde ela pega e onde ela libera. Isso não é uma função fácil. Já a mioglobina, o papel dela é só reter o oxigênio. Então, ela não precisa da complexidade da hemoglobina. Então, ela chegou só no nível terciário. Não é? Então, é bom que vocês abordem nessa resposta, né, a questão da organização final. Uma chegam até o nível terciário e a outra tem que chegar no nível quaternário para exercer sua função. Não é? Então, a mioglobina, ela não é uma proteína de transporte porque ela é muito simples. Só uma cadeia polipeptídica não dá para definir esse papel. Não é? Porque se a gente lembrar da hemoglobina, tem até aquele tal do BPG, que é feito no nível quaternário. A estrutura da mioglobina é muito simples. Ela não tem condição de ser uma proteína de transporte de oxigênio. Agora, a hemoglobina, por outro lado, para eu fazer uma reserva, eu preciso de 4 cadeias, entendeu? Ah, não, daí você guarda mais. Mas por que 4? Não é? Sendo que até tem aquele tal efeito BPG, que puxa as cadeias e tal, já é uma estrutura mais complexa. Para que eu vou precisar de uma complexidade somente para fazer reserva? Não, então é para transporte. Tudo bem, turminha? Hein, turminha? Deixa eu ver aqui. A Gabriela, hemoglobina sofre mudança conformacional. Eu não posso dizer que a mioglobina também não sofra, viu, Gabriela? Entendeu? Ela também vai ter que sofrer uma mudançazinha, mas a mudança que a mioglobina sofre é muito inferior à da hemoglobina. Certo? Toda proteína, para funcionar, tem mudança conformacional. Toda. Nós vamos ver no próximo capítulo de enzimas. Se não tiver mudança conformacional, não é proteína, entendeu? Todas têm que ter. Beleza? Bom, então agora eu vou sair desse arquivo e vou para o arquivo da hemoglobina. Tudo bem, turminha? Então, vocês entenderam essas coisinhas todas aqui? Organização, beleza? Nenhum probleminha? Podemos sair desse arquivo e ir para o outro? Beleza, prof. Beleza? Bom, esse último imagem aqui foi só para mostrar, né? A estrutura primária é importante. Opa! Se você fizer uma troca de um aminoácido numa cadeia, já era, ela não funciona. O exemplo clássico é o da anemia falciforme, que na cadeia beta só o 6º aminoácido foi trocado. E aí gerou o quê? Uma hemácia que se deformou, porque formou polímero de hemoglobina, não é? E aí não funciona mais, tá certo? Aquela hemácia é perdida. E tem defeitos. Qualquer mudança conformacional que fizer naquela proteína gera perda de função, tá certo? Bom, então vamos agora partir para o outro arquivo. Isso. Opa, o que eu aprontei aqui? O compartilhamento foi fechado, ok? Ok, então vamos compartilhar de novo. Não sei se eu puxei certo ou se eu puxei errado. Puxei errado. Tá aqui.
Beleza. Tudo bem, turminha? Nenhum probleminha no momento? Tá. Então, vamos lá. Vou puxar aqui, deixa eu pôr isso mais para cima. Não vai, viu? Nem por nada desse mundo. Bom, então vamos lá. Então, a próxima questão, deixa eu pegar aqui a próxima questão. A próxima questão é... o que é o grupo M? Não é? O que é o grupo M? Como garantir que o íon ferro 2+, o íon ferroso, apenas transporte o oxigênio? Ou seja, ele transporta, ele não reage. Eu quis dizer com essa pergunta o seguinte, ele não reage com o oxigênio, ele só transporta. É uma pergunta que tem duas perguntas na mesma, né? Vamos lá, quem vai falar? O que é o grupo M? O grupo M é a protoporfirina ligado ao ferro. Vai É a servir de resposta. protoporfirina? Espera um pouquinho, deixa eu ver aqui se tem mais comentários. Professora, como eu peguei essa respostinha no Leininger, né? Aí eu coloquei que o grupo M é um grupo prostético, né? Que é associado a uma proteína, né? E que é a protoporfirina 9 com átomo de ferro ligado no estado ferroso, né? E como garantir que o íon ferro transporte apenas o oxigênio, eu acho que é impedindo ele de não mudar o seu estado, né? Ferroso, né? Não, acho que tem alguma coisa a ver. Não, eu Não, acho que é mais uma questão da forma como o ferro está localizado na estrutura M, sendo que tem a questão da histidina lateral, né? Que faz essa modificação conformacional para impedir que a proximidade do O2 acabe oxidando para ferro 3. Ela leva muito isso em consideração, pelo menos. E também tem essa outra histidina, né? Tem a histidina E7, eu esqueci dela. Essa daqui, a distal, também é importante, né? Mas ela só atua onde? No oxigênio. Só no oxigênio. Ela não tem interação direta com o grupo M, né? O papel dela é só segurar o oxigênio. Então, o Leininger, né? Beleza, isso aqui é um grupo prostético, né? Cada proteína, quer dizer, o grupo prostético é o grupo de atuação daquela proteína, né? Ou seja, tem toda aquela organização proteica que retém, que segura ali o grupo, a protoporfirina. Infelizmente, aqui eu tirei aquela imagem da hemoglobina. Não, mas tudo bem, tá aqui, tem um aqui, né? Ó, eu tenho 4 cadeias, a estrutura quaternária no caso. Cada cadeia, tá vendo? Aqui é um M. Aqui é um M numa cadeia, aqui é outro M noutra, aqui é outro M noutra, não é? E aqui é outro M noutra. Então, esses grupos M, cada grupo M que está em cada cadeia, ele está assim numa posição adequada para o seu funcionamento. Ele é o grupo prostético. Beleza, tá certo? Então, é isso mesmo que vocês falaram, quer dizer, o que que... Desculpa. Ai, meu Deus. Não é? Quer dizer, o que que é o grupo M? O grupo M é isso, né? A protoporfirina isômero 9 ligada com o íon ferro 2, que é o ferroso, né? Se fosse ferro 3, era férrico. Ferro 2 é o ferroso, íon ferroso. E essa protoporfirina, não é? Ela é um anel formado pela ligação de pirróis. Pirróis, 4 anéis pirrólicos, não é? Né? O A, o B, o C e o D, que estão interligados por metilas, não é? E
por ter essa protoporfirina, esse anel, apresentar ligações conjugadas, a estrutura da protoporfirina é o quê? É coplanar. Não é? E é dentro dessa estrutura coplanar que se localiza o íon ferroso, ligado nos... Ele vai apresentar 6 valências de coordenação. Não é isso? Não é isso? 6 valências de coordenação. 4 para os pirróis, uma para o oxigênio, que é o que se espera, né? A quinta, não é? E também, obviamente, a histidina proximal, que também fica ligada com o ferro. Então, ele não muda o estado de oxidação dele. Ele é sempre íon ferroso. O que muda é a última camada eletrônica dele, não é? Que vai estar dar um formato, uma configuração ao íon, dependendo da sua vizinhança que ele vai encontrar. Tá certo? Então, isso daí era o quê? O grupo M, né? Agora, como garantir que o ferro apenas transporta oxigênio? O ferro tem que ficar muito controlado, né, coleguinhas? Porque para ele interagir com o oxigênio é 2 palitos, né? Então, ele tem que ficar, aí mostra bem nesse outro exemplo aqui, nessa imagem mostra bem. Não é? Ó, a coplanaridade do grupo M, o ferro se insere bem na região central, beleza? E como ele se insere bem na região central, Milton. não é? O que vai acontecer? Ele vai ter 6 ligações. Ele tem um formato, uma configuração helicoidal, tá certo? Então, ele está preso nessa região central, está preso pela histidina proximal, e ele segura o oxigênio, que, por sua vez, também fica retido, fica sendo controlado pela histidina distal. Né? Deixa eu ver aqui. Eu coloquei que o que garante é a conformação, sendo o ferro tem 6 valências. Fazer assim. Exatamente. Beleza? E aí, turminha, tá dando? Tá complicado? O que vocês acham? Ó, então a pergunta aqui, não é? O que é o grupo M? O M é isso, né? Concorda? O que é o grupo M? Explicar esse formato dele, né? Não basta falar só que é uma protoporfirina ligada com ferro 2, concorda? Não é? Então, o que é o grupo M? Falar um pouco da protoporfirina. Entendido? Não é? E o ferro, não é? Está ligado na região central. Mas quando eu falo que ele está ligado na região central, como ele tem 6 valências, eu tenho que abordar a histidina proximal. Concorda comigo? Não dá para não abordar. Quer dizer, a protoporfirina 9 com ferro 2, beleza, mas esse ferro 2 não está só ligado na protoporfirina, não é? Ele tem 6 ligações, então tem que mencionar o oxigênio e a histidina proximal. Concordam? O que vocês acham? Isso para explicar o que é o grupo M, né? Sim. Sim, é válido. Não é? Querendo- Agora, quando eu falei aqui, como garantir que o íon ferro 2+ apenas transporte oxigênio? Então, a garantia pela ligação, que como ele está bem na região central, essa parte da questão tem muito a ver com esse desenho, sabe? Como o íon ferroso ele está bem, ele tem uma configuração octaédrica, ele está bem na região central, tem um volume menor e ele cabe bem bonitinho lá dentro do anel da protoporfirina. Ele cabe bonitinho ali. Mas ele tem 6 ligações, então ele tem uma com a histidina proximal, né? Que protege, evita que ele mude de posição. Ele fica ali dentro. E ele também liga o oxigênio, que por sua vez também é controlado pela histidina distal.
Então, quando eu pergunto, né, como garantir que o ferro apenas transporte oxigênio, eu tenho que abordar essa localização dele aqui dentro, essa configuração octaédrica que ele tem, 6 ligações, eu tenho que abordar que ele está controlado pela histidina proximal, tem que ficar lá dentro, e eu tenho que considerar também a distal. O que vocês acham, turminha? Por favor, comentários, por gentileza. Eu acho válido, mas, nossa, bastante coisa. Né, porque, assim, então, a histidina distal, né, é porque eu tinha entendido errado a questão. Eu tinha entendido, por exemplo, que como não funcionaria, né, por exemplo, o íon ferroso. Então, tipo, ele se transformando em íon férrico. Mas não, agora eu entendi o que você quis pedir na questão, professor. Exatamente. Né, como ele não reage com o oxigênio. Mas, então, a gente cita, então, a posição do ferro na protoporfirina, a histidina proximal ligada ao ferro e a histidina distal fazendo a ponte de hidrogênio com oxigênio. Isso, exatamente. Então tá ok. Tá. Por isso que é bom a gente comentar. Eu gosto muito da participação de vocês, não é? Porque mesmo o pessoalzinho que está comentando aqui no chat, né? É muito importante. Porque quando a gente pensa que entendeu, a gente não entendeu nada, né? Não é? E essa questão, não é? É muito importante que a gente, no futuro, tipo, aprenda, né, a interpretar. Porque é uma questão assim, a prova escrita, bem como o teste também, né, são importantes na interpretação. A escrita, se você não escrever exatamente como tem que ser, você pode estar falando errado, não é? E é bem isso que nós estamos treinando, né? Legal. Bom, aí vem o quê? Explicar o efeito Bohr, o carbamato e o BPG. Não é? E aí fala assim, por que o efeito Bohr ocorre em pH menor que 6? Vamos falar aqui, então, quem quer falar? Um por vez, né? Cada efeito por vez, certo? Eu Posso estou comentar? conseguindo ouvir, meu bem. Quem está falando? Por que o efeito Bohr tem que ocorrer no pH mais ácido? Quando fala pH mais ácido, entendeu, pessoal? Não é pH 1, entendeu? Não é? É o pH que está no nosso... As coisas... A hemácia não vai ficar ácida. Ela vai ter quantidade de prótons necessária para ocorrer a reação. Então, vamos lá. O que é efeito Bohr? Vamos explicar um por vez, vai. É a reação do dióxido de carbono com água na formação de bicarbonato bicarbonato que é ionizado e libera H+ ai, esqueci agora a palavra. Fugiu. Libera H+. Libera um próton no meio, no sangue, no caso. Libera... Não, no sangue não, né, massa? Na hemácia. Né? Então, o efeito Bohr, né, é um efeito que depende da liberação de prótons na hemácia. Não é? Beleza? Por que depende de prótons na hemácia? Deixa eu ver. Aqui a gente viu uma coisa. Lembra que eu expliquei para vocês? Indo aqui nessa conclusão. pH acima de 6, pH abaixo de 6. É o que eu estava falando antes. pH abaixo de 6 seria o pH ácido, entendeu? Ou seja, quando aqui fala que libera prótons, está querendo dizer que o pH está abaixo de 6. Não significa que o pH está 2, 3, entenderam?
A tendência que a gente tem é achar que né, pH ácido, né? Então tá pH 2. Não. Entendeu? Ou seja, se o pH está abaixo de 7, se ele está 6, ele está mais ácido. Concorda comigo? Sim. Não é? Entendendo? Agora, quem garante que esse pH fique abaixo de 6 é o quê? É essa chegada do CO2, chega na hemácia, se combina com a água, por ação desta enzima, e forma o ácido carbônico. Aí esse ácido carbônico libera prótons, e o bicarbonato resultante vai embora, né? Porque ele é uma base, né? Eu quero os prótons. E o pH aqui, nessa hora, vai estar o quê? Abaixo de 6. Entendendo? Então, o que acontece quando o pH está abaixo de 6? Aquele imidazol, que aqui, o efeito Bohr é encontrado, não é? É da estrutura terciária, como falam, né? E ocorre muito nas cadeias beta da hemoglobina. Tem muitas... lembra quando a gente estava estudando as forças, atração eletrostática estabilizando a terciária, né? Tem vários locais por dentro da proteína que tem atração eletrostática, sabe? Mas uma das mais conhecidas, que é mais comentada, inclusive pelo Leninger e outros autores, é o quê? A histidina da posição 146. O imidazol, eu preciso fazer de novo a estruturinha, que senão não vai rolar. A estruturinha imidazol, que é da histidina. A histidina é um aminoácido. Vocês se lembram que eu comentei que a histidina tem um pKa, ele tem um pKa 6, não é? Desculpa, o desenho está horroroso, mas enfim. Aqui eu tenho a histidina. Eu fiz esse desenho aqui para mostrar para nós o quê? O nitrogênio, não é? Aqui ele está com NH. O nitrogênio tem 3 ligantes, bonitinho, 1, 2, 3, beleza. Aqui também tem 3 ligantes, par de elétron livre, beleza? Por que está falando a histidina da posição 146, que a cadeia lateral é essa? Se ela tiver com carga positiva, ou seja, se eu tiver no pH mais ácido, ela vai ganhar próton, concorda? Então, se ela ganha próton, se ela puxa o próton aqui, o próton pega o elétron dela e ela vai ficar o quê? Com carga positiva, entenderam? Tudo bem? Sim. Então, ela, quando tiver assim no pH abaixo de 6, ela vai ter essa carga. E como ela está na posição 146, e como tem um aspartico que está na posição 94, e o aspartico a gente sabe, né, que ele tem o quê? Ele tem uma carboxila, né? O ácido aspartico, a cadeia lateral dele tem uma carboxila, não é? Esse sim, ele tem um pKa por volta de 3, ele está sempre com carga negativa no nosso organismo. Vai ter uma atração, concorda? Então, essa diferença de cargas aí vai definir o quê? Uma atração eletrostática entre os dois. Beleza? Vai ocorrer uma atração eletrostática entre os dois. Ok. Quando ocorre a atração eletrostática, entendeu? É que vai provocar o quê? A mudança conformacional. Se ela perder a carga, se ela estiver acima de 7, ela perde a carga. Então, não ocorre atração eletrostática. Então, essa atração eletrostática só vai ocorrer quando o pH estiver abaixo de 6. Pode estar assim, tipo 5,7, 5,5, entendeu? Beleza? Aí, define o efeito Bohr. Tá complicado? Tá dando para entender? Desculpa aí. Alguém mais respondeu? Quer falar alguma coisa, por favor?
que a Gabriela quer falar? Eu não consegui elaborar a resposta. Eu não consegui elaborar a resposta. Eu entendi o que você disse. Ah, beleza, então. Então, desculpa, deixa eu só ver aqui na perguntinha, não é? Então, a perguntinha era explicar o efeito Bohr. Como que a gente fala isso? Então, o efeito Bohr, não é? É um dos fatores que promovem a mudança conformacional na hemoglobina, para que ela libere o oxigênio, para que o grupo M libere o oxigênio, o ferro libere o oxigênio, né? E ele, porque depois está perguntando na mesma questão, por que o efeito Bohr ocorre em pH menor que 6? Eu, na verdade, quando falei o Bohr, já falei isso, né? Então, é um efeito, né? O efeito Bohr é um efeito que depende, né, da alteração do pH da hemácia, porque é lá dentro da hemácia que tem a hemoglobina, né? O pH da hemácia vai ser reduzido abaixo de 6 na medida que mais gás carbônico entrar na hemácia, provocando o quê? A formação do ácido carbônico que libera prótons e, com isso, nesse pH menor, né, que 6, tá certo? Vai ocorrer o quê? Que as histidinas criam carga positiva, o que promove uma atração eletrostática, que é o efeito Bohr. Então, o efeito Bohr é a atração eletrostática entre grupos, que envolve quem? Histidina. Entendeu? Professora, Pois não. eu elaborei uma resposta, né, tipo, disso daí, né, que eu ainda não tinha elaborado essa, que eu também não tinha conseguido elaborar, né. Aí eu elaborei, tipo assim, o efeito Bohr é um efeito que libera prótons na hemácia, tornando o pH da hemácia ácido e gerando uma atração eletrostática histidina 146 e o ácido aspartico 94, promovendo a mudança conformacional na proteína e liberando oxigênio. Fiz um resumo disso tudo, né? Não citei Tudo bem, esse, está correto. né? Né? Então, Não é? Agora, se o pH subir, então a histidina perde a carga. Né? Então, desfaz o efeito Bohr. Mas não, está correto o jeito que você falou. Entendeu? Agora, o que eu queria falar aqui é que... Ah, tá. Você falou que essa ligação entre a histidina com o aspartico 94 é a famosa, né? Porque existem muitas outras interações. Esta é a mais conhecida, tá bom? isso, eu coloquei famosa, mas beleza, então vou mudar para conhecida. Tá. É famosa, né? Não deixa de ser.